Bom, gente, estamos aqui em Corazim. Corazim é uma das cidades antigas da Galileia, no primeiro século, de maior relevância e importância para a região. Cidades importantes da Galileia no primeiro século eram cidades que tinham produção numa escala que extrapolasse a própria população da cidade. Corazim é uma delas. Nós temos 3 grandes cidades na Galileia que tinha esse tipo de situação, ou seja, ela produzia algo na cidade e o que ela produzia não só atendia a população, como também ela exportava para outras cidades. Então eram cidades de destaque. De uma forma por causa disso, acredito que Yeshua se dirige a essas 3 cidades com uma advertência, que a gente chama de ai. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, e ai de ti, Quefarnaum. Essas eram as 3 cidades que tinham algum tipo de produção que acabava indo para outros lugares. E eram também cidades que eram visitadas por pessoas de outros lugares. Vamos focar aqui em Corazim. Vamos caminhando aqui para vocês verem. Corazim, ela, diferente das outras 2 cidades citadas, tanto Quefarnaum como Betsaida, que eram cidades às margens do mar da Galileia, do Kinneret, Corazim está acima, está na montanha. Nós estamos aqui a 312 metros acima do nível do mar. Ou seja, bem acima do que é a Galileia, que está a 200 metros abaixo do nível do mar. Então, Corazim ela está na montanha. Por causa disso, algo que era produzido aqui em Corazim era extremamente valioso na época. Eu estou falando do trigo. Aqui em Corazim se produzia azeite de oliva, aqui em Corazim se produzia vinho, mas o que era de mais precioso e o que mais trazia riqueza para Corazim era o trigo. O trigo de Corazim era o mais excelente de todo Israel no primeiro século. O Talmud diz que o pão da proposição, o pão da presença, lechem panim, dos sacerdotes, era produzido exatamente com o trigo de Corazim. Aqui em Corazim, vocês vão ver pedras escuras, que são pedras vulcânicas, é realmente muito bonito. A cidade em si, ela é toda preta. E aqui em Corazim você vê a arqueologia diante dos seus olhos de uma forma muito forte. Nós temos aqui uma manjedoura para animais, coxo para animais comerem. Nós temos essa pedra aqui, por exemplo, vocês veem que tem a ação humana aqui nela, esse círculo e essa valeta aqui. O que é essa pedra aqui? Essa é uma pedra de escorrer o azeite. Quando o azeite era produzido, era espremido, o azeite vinha por essas listas aqui cravadas na rocha e acabavam caindo aqui para ser coletados. Quero mostrar para vocês aqui uma coisa muito comum no mundo antigo. Um moedor de trigo, ou seja, uma forma de você fazer a farinha. A farinha, como vocês estão vendo aqui, esse moedor aqui. Venha por favor aqui, Fabiana, você que gosta de cozinhar. Alô. Tente girar isso aqui. Aqui, ó. Então, uma pedra encaixada na outra. Se quiser filmar, você vai ver melhor aqui, ó. Aqui. É uma pedra encaixada, são 2 pedras aqui, tá? Uma que tem uma parte mais que vai afunilando e outra redonda que se encaixa nela. O trigo, a casca dele com casca e tudo era colocado aqui.
E aí enchia aqui de trigo e começava a girar aqui. E à medida que ia girando, ia quebrando os grãos e a farinha ia caindo aqui embaixo. Se colocava aqui panos, sacos, panos, e aí ia coletando toda aquela farinha, você ia girando. Como era um trabalho manual e geralmente eram mulheres que faziam isso, para facilitar a vida das mulheres, os homens faziam buracos aqui e aqui. Aí colocavam a madeira aqui e aqui, e ela ia na madeira, que aí ficava mais leve para ela do que simplesmente pegar a pedra e girar aqui, tá? Então você vê como é que, ó, ia moendo e a farinha ia caindo. Existem milhares desses aqui em toda a região da Galileia. E é incrível a gente olhar isso aqui e pensar naquele pensamento de sempre. Quando foi a última vez que alguém moeu um trigo aqui? As pessoas passaram, o tempo passou e a pedra está aqui ainda para contar a história. A pedra realmente é aquela história. A pedra, tudo passa e a pedra permanece para contar a história, para dizer, para nos mostrar e contar uma história de um tempo em que se fazia farinha dessa forma, dessa maneira. Bom, vamos seguindo para vocês conhecerem essa cidade incrível de muita arqueologia bíblica e com muitas histórias. Bom, aqui, assim como toda cidade judaica, sempre tinha que ter duas coisas. A primeira é a sinagoga, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Mas sem ser a sinagoga, o que é que vocês acham que tem que ter numa cidade para ser uma cidade judaica? O que é que você acha que tem que ter? A sinagoga é normal, toda cidade tem. Mas uma outra coisa que identifica uma cidade como uma cidade judaica. Um mikve. Mikve é um banho ritual. E banho ritual é algo muito importante na vida judaica. E por que se toma esse banho ritual? O banho ritual não é um banho simplesmente para você lavar os pés, as mãos, lavar o corpo. É um banho de purificação. E me citem se vocês sabem como uma pessoa fica impura. Tocar no cadáver. Tocar num cadáver. Que mais? Tocar num animal impuro, um animal que não é kasher. Por exemplo, você teve contato com um porco. Não é que você comeu a carne de porco, mas você teve contato, você se tornou impuro. E o período de nidá. Esse é o principal motivo dos banhos rituais. É esse aí. Exatamente esse. O banho a purificação do período de nidá, que é quando a mulher entra no estado de separação do marido, ou seja, é o momento que ela está menstruada. Então, para voltar a ter relação com o marido, ela tinha que passar por um banho ritualístico, um banho ritual. Ela já terminou o período dela da menstruação, mas ela passa por esse banho para ter certeza que não há nenhuma impureza do sangue nela. Então, o banho de nidá, ela saía completamente limpa e podia voltar a se relacionar com o marido. Então eu vou mostrar para vocês aqui que toda cidade judaica tinha que ter um banho ritualístico. Esse banho ritualístico era feito então um local específico que coletaria a água da chuva ou de alguma nahal, de algum córrego. A pessoa tinha que entrar completamente nua, tinha que tirar tudo o que estava no corpo, brinco, anel, se fosse silicone não, que já está no corpo, já está, né? Alô? Mas brinco, anel, tinha que tirar tudo, roupa. Aqui vocês estão vendo que inclusive tem água aqui, olha aqui, tá sujo, tá todo sujo, não é utilizado já há centenas de milhares de anos, mas aqui vocês estão vendo, tem a escada. E a pessoa entrava aqui, se banhava completamente e saía. É claro que existia o horário para as mulheres e o horário para os homens.
Né? Não ficava aqui um homem esperando uma mulher sair daqui do banho. Quando era o momento das mulheres, apenas mulheres ficavam aqui aguardando, tá? Para sair e se vestir novamente. Né? Ninguém podia ficar aqui espiando, então tudo era de uma forma bem organizada para não ter problema. É isso que eu estou mostrando para vocês, tá? E esse é um mikve público que qualquer um podia vir aqui. As pessoas mais ricas, elas tinham um mikve desse em casa. Isso aqui é como se fosse uma piscina pública. Todo mundo vem e toma banho. Mas os mais ricos tinham uma piscina no quintal. Então, vocês estão vendo aqui diante dos olhos de vocês um mikve da época de Yeshua, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Geralmente se usava ele até para ir para a sinagoga. Tinha judeus que eram bem... tinham um toque em relação a isso aí. Eles achavam que até para ir para a sinagoga tinha que primeiro passar pelo mikve. Se banhava. Porque a questão da impureza era a própria pessoa que deveria definir se ele estava impuro ou não. Então era a consciência dela. Bom, se eu sei que eu me aproximei de um cadáver, eu sei que eu estou impuro. Então eu tenho que esperar até a tarde e me banhar. E depois disso eu vou ter contato com outras pessoas. Isso era uma forma também de conter contaminações, tá? Contaminações. Se eu tive contato com sangue, por exemplo, né? Mesma coisa. Para evitar contaminações. Vamos agora para outra parte de Corazim. Vamos à sinagoga daqui a pouco e vou mostrar. Também não pode, porque ele é ruminante, mas ele não tem casco fendido. Veio tudo. Infestado desses um monte mesmo. Bom, aqui chegamos ao centro da cidade. É uma cidade, para a época, imensa, muito grande. Além do trigo que eu já falei, obviamente, tem também a questão das oliveiras. Aqui era produzido azeite de oliva, ali embaixo vocês vão ver uma prensa de azeite daqui a pouco. E esse aqui é o centro da cidade, onde às terças-feiras, especialmente às terças-feiras, vinham pessoas de todos os lugares da Galileia negociar aqui. Então aqui se vendia trigo e pessoas que compravam aqui nem sempre pagavam em dinheiro. As pessoas faziam a troca. Eles, por exemplo, traziam ovelhas, traziam carneiros, traziam cordeiros, traziam azeite de oliva, traziam vinho e trocavam por trigo, fazia câmbio. É sempre assim. No mundo antigo, era a questão do dinheiro em si ficava em segundo plano. Se trocava por outras mercadorias. E a cidade de Corazim prosperou muito, prosperou bastante. A gente sabe disso através da arqueologia. Por causa das construções, por causa das casas, por causa da sinagoga da cidade. Então essa era uma cidade que cresceu assustadoramente, mesmo estando distante do Mar da Galileia. Mas ela tinha algo aqui que chamava a atenção de todos os galileus e até de pessoas de Jerusalém que vinham para Galileia exclusivamente para comprar e para provar o trigo de Corazim. O trigo de Corazim ficou famoso demais. Isso cresceu, os moradores daqui se ensoberbeceram, acharam que por ter muitos recursos, por ter muita prosperidade, que podiam viver de qualquer forma. E isso vai ficar evidenciado através da sinagoga, que tem muita coisa nessa sinagoga que vai contar a história dos moradores daqui, da forma como eles pensavam, da forma como como eles acreditavam, tudo isso. Aí não ficará estranho as palavras de Yeshua contra essa cidade, até porque pouco no Novo Testamento se fala de Corazim. Só tem essa passagem que fala de Corazim, então a gente fica meio sem saber. Agora aqui, aproveitar que vocês estão aqui, observem isso aqui. Isso aqui faz parte da sinagoga. Olha só, gente, vocês sabem o que é isso aqui?
Que imagem é essa aqui? Isso aqui faz parte da construção da sinagoga. Essa parte aqui é a parte de cima da sinagoga. Toda decorada. Mas observe, que imagem é essa aqui? Diferente de Cafarnaum, onde as imagens que aparecem na sinagoga de Cafarnaum são exclusivamente voltadas para a terra de Israel, Arca da Aliança, Menorá e os 7 frutos abençoados que o Eterno abençoou a terra de Israel, essa é a decoração de Cafarnaum. Aqui em Corazim, vocês estão vendo aqui, gente, você sabe o que é isso aqui? Aqui é... Hã? Medusa! Tô meu olho, rapaz, essa câmera girl, essa é sabida, viu? Medusa, ou seja, mitologia grega clássica. Mitologia grega clássica. Como é que pode uma sinagoga você colocar um símbolo pagão desse, do paganismo? Você vê até que ponto chega o ser humano, ele vai ganhando dinheiro, ele vai prosperando e aí ele abraça aquilo que estava na moda no mundo inteiro. A mitologia grega clássica, o helenismo, né? A cultura grega. Medusa. Então, quando vocês ouvem Yeshua falar ai de ti, Corazim, ele sabia o que ele estava falando, porque ele observou tudo isso. Só de olhar essas coisas ele já observou. Mas aqui em Corazim tem muita coisa interessante para a gente ver e para a gente aprender. E tem coisas que aconteceram aqui que foi um achado sensacional. Já eu mostro para vocês, eu vou deixar a sinagoga por último, porque tem uma coisa que eu quero mostrar a vocês aqui. Me acompanhe. Gente, preste bem atenção. Esse sítio arqueológico de Cafarnaum, ele está em constante descoberta. Vocês viram na entrada ali do sítio arqueológico que, inclusive, você pode se inscrever para participar de escavações arqueológicas aqui com os arqueólogos. Todos os dias eles encontram alguma coisa. Eu já venho aqui há mais de 13 anos. Isso aqui foi descoberto há 3 anos atrás. 3! Foi descoberto aqui, para vocês verem como a cidade era próspera. Corazim era muito rica. O que vocês estão vendo aqui, olha como era rico o povo que vivia aqui. Olha o mosaico que vocês estão vendo ali, um mosaico desse para um galileu, isso é típico de um romano. É claro que não era um romano aqui, mas o cidadão viu como os romanos faziam e trouxe a mesma coisa para cá. Vou colocar também um mosaico. E ele fez um mosaico. E olha só esse tanque aqui. O que é isso aqui? Você acha que isso aqui é um mikve? Não, isso aqui não tem como ser um mikve. Isso aqui não tem como ser um mikve. Por que não tem como ser um mikve? Exclusivamente por causa daquele buraco que está com água ali. É aquilo que mostra para mim que isso não é um mikve, jamais. Primeiro porque ele é muito pequeno para ser um mikve. Aí não dá para... É só se for uma criança, um bebê, para conseguir cobrir todo ele. Segundo, por causa daquele buraco. Nenhum mikve tem um buraco daquele, não faz sentido. Só uma coisa, uma construção do mundo antigo para ter um buraco daquele ali no chão. Isso aqui só podia ser uma... Banheiro? Não, banheiro não. Nada de banheiro. Aquele que faz azeite, vinha? Quase do azeite, um local de espremer as uvas com os pés e produzir o vinho. Então, na parte do mosaico, se espremia as uvas com os pés. Você em cima, claro que aqui já foi destruído tudo, mas em cima você tinha uma estrutura de madeira onde eram amarradas cordas e as pessoas seguravam nas cordas com as mãos, porque senão escorregavam. Tomava um tombo, batia a cabeça e morria. Então você segurava, ia pisando as uvas, o sangue da uva, o suco da uva era armazenado aqui e essa parte... Esse buraco era exatamente onde ficava fermentando e você ia ter no final aqui, ficava selecionado nesse buraco o melhor do vinho.
O vinho ia maturando, ia maturando. O vinho que era logo coletado por cima, bem doce, é chamado mosto. É um vinho barato, bem doce e bem barato também, um vinho furreco. E o vinho que ficava armazenado aqui, ele era o vinho mais precioso de todos. Bom, agora vamos lá para a sinagoga, para vocês conhecerem uma das sinagogas antigas mais bonitas de Israel. Vamos comigo. Bom, gente, estamos aqui de frente para a sinagoga, assim como toda cidade judaica, tinha que ter uma sinagoga. A sinagoga não era somente para você vir estudar a Torá, estudar os profetas. Sinagoga fazia parte da vida cotidiana de todo judeu, de todo israelita do primeiro século. Aqui na sinagoga não só se reunia para estudar a Escritura, aqui também se reunia para tratar dos problemas da comunidade. Aqui se reunia para traçar, por exemplo, regras da cidade, de quem entra, de quem sai. Aqui se reunia para discutir os problemas da cidade. Aqui se reunia para realizar casamento. Aqui se reunia enfim, até para julgamentos às vezes, quando se não tinha um tribunal na cidade, se usava a sinagoga para se fazer algum tipo de julgamento, alguma coisa assim. Mas é claro que quando se fala de sinagoga, a primeira coisa que a gente pensa, porque era utilizada mais para isso, era durante o Shabat e principalmente nas terças-feiras e Shabat, os 2 dias mais utilizados para isso, se estudar a Torá. A sinagoga de Corazim, ela é muito interessante porque ela traz, logo na entrada aqui, vocês vão pisar aqui em algo de 2000 anos atrás. Logo na entrada da sinagoga, ela traz um detalhe muito interessante. Eu digo isso porque é exatamente da mesma forma que a escadaria do Templo de Jerusalém, de 2000 anos atrás. A escadaria do templo está lá até hoje e vocês, quando forem em Jerusalém comigo, vocês vão ver e vão notar isso. O formato da escada, ela é interessantíssima. Vocês vão ver um degrau curto, esse largo, esse curto, esse mais curto ainda, esse largo, esse curto, é todo irregular, que isso é de propósito para quem está entrando aqui não subir correndo, subir olhando onde está pisando, justamente para não entrar de qualquer jeito, porque ele não vai entrar na sinagoga para fazer para brincar. Então isso impede a pessoa de entrar aqui correndo igual um doido desvairado. Aqui você tem que entrar, desacelerar um pouco e pensar bem no que você vai fazer aqui dentro. Então você vê a estrutura da sinagoga, ela é magnífica, muito bonita. E aqui você vê na sinagoga 2 portas, 2 entradas. Para que 2 entradas? Por 2 motivos. O primeiro motivo é que é muito bom você ter um lugar para entrar e um lugar para sair, para não se bater quem está entrando, não se bater com quem está saindo. Então, se entra pela mão direita e se sai pela mão direita de quem está dentro. Então, entra pela mão direita e sai quem está fora pela mão esquerda. Quem está dentro vai sair também pela mão direita. Mas existe uma exceção. Existe uma exceção. Se você tivesse de luto, você entrava pelo sentido contrário. E aí, quando você entrasse pelo sentido contrário e saísse pelo sentido contrário, as pessoas saberiam que você estava de luto. Então tem esse costume no mundo antigo. Se eu vejo que Breno entrou pelo lado esquerdo, eu estou sabendo que ele está de luto. E aí você já vai inclusive até pensar um pouco o que você vai falar para Breno. De repente você vai chamar a atenção de Breno. Está de luto, ele não está. Então existia esse costume. Assim também como sempre houve o costume de antes de você entrar na sinagoga, você recitar uma bênção. Se recitava uma bênção e se entrava na sinagoga. As sinagogas no primeiro século em si eram de uma certa forma muito parecidas, a estrutura. Você tem uma estrutura onde as pessoas ficavam sentadas ao redor da sinagoga. Então isso que vocês estão vendo aqui
É claro que foi reconstruído, isso aqui é algo novo, mas a estrutura dela era exatamente assim, ó. Você tem bancos, tipo arquibancadas, que circulam toda a sinagoga e as pessoas ficavam sentadas em volta. Aqui no meio, onde vocês estão vendo essa pedra aqui, era exatamente onde ficava a chamada, a famosa Cátedra de Moshe, a cadeira de Moshe, que foi encontrada aqui em Corazim, pelos arqueólogos, a única cadeira de Moshe de todo Israel. Essa é uma das provas inequívocas que quando Yeshua fala disso uma única vez em Matitiahu, Mateus capítulo 23, na cadeira de Moshe se sentam os fariseus e os escribas. Ouçam o que eles estão dizendo, porque o que eles estão dizendo é correto. Cuidado para não ser como eles, pois muitos deles ensinam o que é certo sem praticar o que é certo. Ou seja, ensinam a palavra, mas não praticam. Então, observem o que eles estão ensinando, mas cuidado para não seguir o exemplo de muitos deles. Hipócritas que falam uma coisa e fazem outra. Gente, esse achado é simplesmente sensacional. É sensacional, porque essa cadeira de Moshe, o lugar mais antigo a ser mencionado dela é exatamente o texto de Mateus. A cadeira que foi encontrada aqui está no Museu de Jerusalém, a cadeira original. Ela foi, até um certo tempo atrás, ela acabava ficando... Ela ficava exposta aqui, mas acabaram tirando daqui, não sei por qual motivo, mas ela sempre ficava exposta aqui, uma cadeira de pedra, com inscrições em hebraico. A inscrição é aramaica, as palavras, mas são letras hebraicas, e ela está lá no Museu de Jerusalém. Isso é interessantíssimo, a gente conectar o nosso mestre Yeshua à arqueologia. Então tem muita gente que critica o Novo Testamento, mas no Novo Testamento tem bastante arqueologia, uma história verdadeira, né, do nosso mestre Yeshua, que realmente trouxe luz para a Galileia. A Galileia, que era um lugar totalmente obscuro e vazio e sem vida, se tornou esse esplendor até os dias de hoje. Vamos seguindo, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer a cidade de Corazim. Que o Eterno te abençoe.